Fala galera, professor Nathan Gama, estamos aqui iniciando, tá bom, a correção da prova da Unicristos. Unicristos, a segunda aplicação. A gente tem aqui 6 questões de matemática para resolver com vocês, uma prova super tranquila. A gente vai resolver aqui as nossas 6 questões, tá bom? Iniciando aqui, ó, por essa primeira questão ao vivo na tela aí para vocês, que diz aí o seguinte, ó. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ocorridos em 2021, devido à pandemia do Covid-19, o time Brasil superou o recorde de medalhas conquistadas em uma única edição. 21, né? Igualou o número do Rio, né, 2016, que é 7 ouros aí, e subiu o pódio em 13 modalidades. Um feito inédito, que terminou em 12º lugar no quadro de medalhas aí para vocês. Aí o que a gente tem que fazer aí, ó? A pergunta é o seguinte: considerando que o crescimento do número total de medalhas, ó, é em relação ao número total de medalhas. Total aqui, ó, 17, 19 e 21. A gente está vendo aí, ó, que é um crescimento linear. É um crescimento que está aumentando de 2 em 2, né? Então aqui, ó, é uma progressão aritmética em que a gente está aumentando 2 a cada 4 anos, né? Ó, porque as Olimpíadas acontecem a cada 4 anos. A pergunta é: se esse crescimento permanecer linear, espera-se que o número total de medalhas a serem conquistadas pelo time Brasil nos Jogos Olímpicos de 2048. Nathan, se o último valor que eu tenho aqui, que é Tóquio 2020, em 2048 vai ter ultrapassado, né, mais 28 anos. Só que as Olimpíadas não acontecem todo ano, acontece de 4 em 4 anos. Então significa que nesse período de 28 anos, tá bom? 28 anos, já que é de 4 em 4, vou dividir aqui, ó. Então a gente tem quantas Olimpíadas aí? A gente tem ao todo 7 Olimpíadas, 7 sequências, né, aí de Olimpíadas. Aí, pessoal, a pergunta é justamente quanto é que o Brasil vai arrecadar de medalhas no total. Você nota comigo que já rolou 3 Olimpíadas aqui, né, ó. Vou até colocar aqui, ó. Primeiro valor 17, segundo valor 19, terceiro valor 21. E aí vai acontecer, ó, mais 7 Olimpíadas. A pergunta é, aqui, ó, na 7ª Olimpíada, que é o ano 2048, a gente vai ter quantas medalhas aí ao todo? Pessoal, se isso aqui é uma progressão aritmética, então a forma correta da gente resolver aqui seria descobrindo quem é o 10º termo da minha PA. 10º por quê? São 7 que vão vir a acontecer e as 3 anteriores, né? A gente jogaria aqui no termo, o termo geral da PA, que é o primeiro termo, mais n-1 vezes a razão. A gente poderia utilizar a fórmula para resolver a questão, tá? Então aqui vai ficar, ó, primeiro termo, 17, mais, como é o valor 10, né? Então ficaria aqui, ó, o n sendo 10. 10 menos 1 é 9. Vezes a razão. A razão é quanto está aumentando a cada Olimpíada. Você está percebendo comigo que ele sempre ganha 2 medalhas a mais, né? Então aqui, ó, vezes 2, tá bom? Então fazendo aqui nossa continha, vai ficar 17 mais 9 vezes 2 é igual a 18, né? E fazendo a nossa soma aqui, a gente tem um valor igual a 35 medalhas, gabarito, letra D, é a questão 31 aqui, resolvida para a gente. Então, uma questão tranquila, né? Que o aluno teria que saber aqui, principalmente, ter o raciocínio de que é uma progressão aritmética. E se o aluno não resolvesse por PA, ele poderia até fazer uma por uma, né? Nathan, ganha 2 toda vez? É até fácil você fazer aqui até chegar ao valor. Então é uma questão tranquila de se resolver ou pela fórmula ou até mesmo na mão, no braço aqui mesmo, a questão 31. Vamos aqui para a nossa próxima questão, questão 32. Que vai dizer aí o seguinte, ó. O ovo é o novo vilão da inflação, e aí ele vai falar aqui um pouco sobre porcentagem. Ele vai dizer, ó, os primeiros meses do ano marcam tradicionalmente o período de aumento na procura, consumo e venda da proteína. Os preços dos ovos têm pesado no bolso do consumidor neste primeiro trimestre de 2023. Um dos principais itens da cesta básica do brasileiro, a caixa com 30 dúzias de ovos, do ovo tipo extra branco, comercializado no atacado, acumula uma alta aqui, ó, de 20,56%. Então ele aumentou nos últimos 12 meses. O preço médio do produto atingiu, então, ó, ele tinha um valor antes, vamos colocar aqui, ó,
e um valor depois. Esse valor aqui, ó, do antes para o depois, foi um aumento de 20,56%. Em que com esse aumento de 20,56%, ele atingiu o valor, né, ou seja, o valor depois, de R$ 175,90. Ou seja, eu não sei quanto era antes. Antes do aumento era quanto? Eu sei que aumentou 20,56 e já sei o valor final, que é 175,9. A pergunta é, dado, né, de 2023, ó, 21 de março de 2023. O preço médio da caixa de 30 dúzias de ovo do tipo extra branco, em 21 de março de 22, ó, a pergunta era justamente quanto era antes, né? Você tem o valor 2023, a pergunta é quanto era o valor no ano passado, 2022. Pessoal, quando a gente pega uma questão desse tipo aqui, a gente tem que lembrar que aumentos em porcentagem é sempre naquele modelo em que o valor de antes vezes 1, o que aumentou, que no caso aqui, ó, é 26,56, né, ó. Isso está gerando o valor final, que é 175,9. Aumento de 20,56% é multiplicar por 1,2656, tá bom? Porque esse 1 é o meu 100% acrescentado aqui do 20,56, tá bom? Então, o meu valorzinho de x vai ser o resultado de 175,9 dividido por 1,2056. Ou seja, o problema dessa questão aqui não era nem montar. O problema dessa questão aqui é você conseguir dividir essa numeração tão quebrada aqui, né? Então você poderia utilizar aqui regrinha de aproximação, né? Apesar de que os itens aí, ó, são itens bem próximos, né? Ó, 140, 144. Você tá visualizando aqui, ó. Inclusive tá aqui do meu lado, né? Ó, 140, 144, 146, 153, 164. Então você poderia aproximar tendo muito cuidado na hora de marcar o item, né? Quando a gente faz a aproximação aí. Então, fazendo aqui essa divisãozinha, né? Desse 175 por 175,9 por 1,20 e 56, ele vai dar o mais próximo aí do nosso item C, que é justamente 146 reais, tá bom? Ele era 146, mas com esse aumento de 20%, né, 20,5%, ele tá chegando aí a 175, gabarito, item C de conceito aqui pra gente, beleza? A questão também aí, que a única dificuldade era só a divisão. Passando aqui pra frente, questão 33, vai dizer aí o seguinte, ó, textão grandão. O Brasil é um dos países com maior potencial para aumentar a produção de peixe, já que dispõe de água, espécies promissoras como tilápia, tambaqui, pirarucu, entre outros. Clima favorável e alta tecnologia. A produção poderá atender às crescentes demandas domésticas e ainda ser direcionada à exportação, ampliando a demanda de empregos em toda a cadeia produtiva, é o que a gente tem aí. Outra vantagem é a possibilidade de produzir mais em menos espaço. Em 1 hectare de lâmina de água, por exemplo, podem ser produzidos 10.000 quilos por ciclo cultivo. Com o auxílio de aeradores que incorporam oxigênio dissolvido na água, é possível produzir até 50.000 quilos por hectare. Há sistemas de produção superintensivos que podem até atingir, né, entre 30 a 40 quilos de peixes nativos, redondos ou surubins, por metro cúbico. E para tilápias é possível até atingir 100 quilos por metro cúbico. Então, ele jogou várias informações. Ele consegue produzir 10.000, ele consegue produzir 50.000, ele consegue produzir nesse tipo aí, né, que é os peixes nativos, de 30 a 40 quilos, né, por metro cúbico. E já nas tilápias ele só consegue 100 quilos por metro cúbico. Olha a pergunta. Suponha que em um reservatório em formato de paralelepípedo, retângulo, de 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. É a informaçãozinha aí vinda do texto, tá? Que a gente tem aqui. Com esses 3 valores, a gente consegue descobrir qual é o meu volume. Se é um paralelepípedo, o volume de paralelepípedo é o produto das 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Natan, já estou vendo aí, ó, que a gente tem um total de 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos é o volume.
A pergunta é, nesse reservatório, para criação de tilápias, Natan, vou olhar só a parte das tilápias que está escrito aqui, ó. Para as tilápias é possível atingir 100 quilos por cada metro cúbico. Se eu tenho 30 metros cúbicos, ele está dizendo que eu consigo fazer 100 quilos por 1 metro cúbico. Então, para você descobrir quantos quilos, era só simplesmente você multiplicar isso aqui por 100, tá bom? Porque é o valor das tilápias, tá bom? A gente vai obter como resposta 3.000 aqui, ó, gabarito, letrinha E, 3.000 quilos, questão 33. Era só você ter atenção aí em relação ao tipo de peixe que ele está citando e você multiplicar da forma correta aí, tá bom? Então era uma questão até fácil nesse sentido para você garantir aí também a tua questão, né? Lembrando, provinha da Unicristo, segunda aplicação, era necessário você acertar a maior quantidade possível, né? Para você atingir lá o corte, né? Que o corte é mínimo, mas para você conseguir teria que atingir, né, várias questões. Então é uma questão que você não poderia perder, por exemplo, essa questão 33. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 34. A figura representa uma roda gigante com 8 cabines igualmente espaçadas. 5 amigos irão ocupar essa roda gigante. Considere que cada cabine seja de uso individual e que a rotação delas não gere uma situação nova. Então, ele vai colocar os meninos na roda gigante. 5 pessoas, né? 5 amigos. Né? Vamos colocar até aqui para 5 pessoas, 5 amigos. Esses 5 amigos vão entrar nessa roda gigante e vão girar. O fato de girar não vai mudar nada. Por quê? A pessoa que está aqui embaixo é a mesma pessoa que na hora que gira, ela está lá em cima. Então, o fato de girar não incorpora, não muda nada. A pergunta é justamente qual é o número de maneiras que isso pode ser feito. Tá bom? Aí, muita atenção. Ó. O fato de ser uma roda gigante, tá dizendo aqui, ó, quando gira... Não, ó, considere cada cabine seja uso individual, que a rotação delas não gere uma situação nova. Ela vai girar, mas não gera uma situação nova. O número de maneiras que isso pode ser feito. Vamos lá, como é que a gente faria esse tipo de questão? Faria da seguinte forma. A primeira, são 5 amigos, são 8 lugares, né? A primeira pessoa vai escolher um lugar aí. Quando ela escolhe um desses lugares, ela tem 8 opções. Mas pensa comigo. Ela escolhendo essa cadeirinha aqui, por exemplo, vou pintar aqui. Ela escolhendo essa cadeirinha aí, na hora que a roda gira, essa cadeirinha vai aparecer em algum momento lá em cima. Por exemplo, tudo bem? Ela vai aparecer lá em cima. Significa que é uma nova disposição? Não, porque o texto diz que isso não gera uma nova situação. Então, independente de onde ela fique, essa primeira pessoa, na hora que vai escolher, ela pode escolher qualquer lugar que não vai alterar em nenhum momento a colocação dela. Então, eu vou colocar um aqui representando exatamente que não vai alterar em nada. É aquele tipo de situação em que a escolha dela não muda nada para a gente. A primeira pessoa não muda nada para a gente. Então, por isso que representa esse umzinho aí. Ela pode escolher qualquer um desses lugares, não vai afetar em nada. Ela tinha aí, ó, essas opções, ela pode escolher qualquer uma delas. Agora, a partir da segunda pessoa, aí já muda. Por quê? Porque independente de onde ela vai ficar em relação a essa roda gigante, na hora que a roda girar, isso pode gerar disposições diferentes. Natan, mas a questão está dizendo que não gera uma situação nova. Concordo, não gera uma situação nova na hora que ela está girando. Mas na hora dela escolher o lugar dela, aí ela já tem N opções aí diferentes. E aí, pessoal, é o seguinte. Eram 8 lugares. Uma pessoa já sentou porque era a primeira pessoa das 5. Sobraram 7 lugares. E essa segunda pessoa, ela tem 7 lugares para ela sentar. 7 opções de lugares. Por isso que você multiplica por 7. A minha próxima pessoa, a terceira pessoa, ela tem 6 lugares. A quarta pessoa tem 5 lugares. E a quinta pessoa tem 4 lugares. Então, na hora que a gente faz esse produto aqui, ó, gera 840 possibilidades. O gabarito é a letra A aqui pra gente. Natan, por que eu não posso considerar essa questão aqui como sendo um arranjo? Quem resolveu por arranjo provavelmente encontrou aqui, ó, o item C como resposta. Por que eu não posso considerar como um arranjo?
Quando você considera um arranjo, você vai colocar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Mas a questão está dizendo que é uma roda gigante. Essa roda, ela vai girar. Quando você considera aí o 8, você está imaginando que quando essa roda está girando, esse fato dela girar significa que no arranjo a ordem importa. Então, quando ela muda de lugar, a roda, não a pessoa, mas quando a roda gira, você visualizando uma pessoa aqui e a mesma pessoa estando aqui em cima, depois dela ter girado, o arranjo considera que isso já é uma nova formação. E aqui você viu que a questão está dizendo que, independente dela girar, você não deve gerar uma nova situação. Então, por conta desse detalhe, não é um arranjo. É o detalhe aí, chave da questão. Natan, não seria um arranjo, não? Não, só por conta do texto. Agora, se não fosse uma roda gigante, fosse apenas uma mesa, Natan, é uma mesa, as pessoas vão sentar ao redor dessa mesa, são 8 lugares, tem 5 pessoas, vão sentar, como é que fica? Aí sim ficaria no esquema de arranjo, porque a mesa é imóvel, ela não vai se mexer. Diferente da roda gigante que ela se mexe, né? Então faz todo o movimento. Então por isso que talvez algumas pessoas marcariam aí o item ser uma questão interessantíssima, exatamente por conta desse detalhe aqui dela girar. Girar não torna uma nova situação, mas leve em consideração a primeira pessoa que vai escolher. Certo? Questãozinha 34 aí feita pra gente. Próxima questão é a questão 35. Vai trazer uma questão aí de probabilidades, tá? Uma pessoa brinca de lançar dados em um alvo de círculo concêntricos, cujos respectivos raios, do maior para o menor, medem 40, 30, 20 e 10. Então você tem aí os raios, né, dos círculos, do maior para o menor. As pontuações de cada região são 10, 20, 50 e 100. Vocês estão visualizando já na imagem aí, né? Conforme indicado na figura a seguir. Sabe-se que se o alvo for acertado, a probabilidade de atingir cada região é proporcional à sua área. Ó. Então eu já sei que eu vou ter que calcular a área, ó, dessas partezinhas que estão aí. A área 10 é só essa coroa circular aqui, né? Ó. A área 20 é o que está nessa coroa aí nessa posição 20. Então, nesse caso aqui, a pergunta é qual é a probabilidade dele ganhar 20 pontos. Então eu preciso saber qual é o valor dessa área aqui, ó. Só dessa área. Natan, como é que faz para eu achar essa área? Tu calcula o círculo do 20, tá? E a gente já sabe que é a questão. Isso aqui, ó, o raio é 10, aqui o raio é 20, aqui o raio é 30. Então esse raio aqui, ó, esse raio aqui é 30. Então, π 30 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, 900 é a área completa. Do 20 para dentro é 900 π. Tá? Mas eu não quero essa partezinha aqui, ó. Eu não quero essa região aqui de dentro, ó. Eu só quero o vermelho. Essa região verde é π. E o raio dessa região verde é 20, né, ó? É justamente 20. Então, essa região aqui tem 400 π. Então, dos 900, 400 eu não quero. Eu só quero só a regiãozinha vermelhinha. Aí você subtrai, né? Ó. 900 π menos 400 π. Isso gera 500 π. Então, essa área de vermelho vale 500 π de área. Natan, a probabilidade de eu acertar essa área do alvo todo, né? O alvo todo tem raio 40. Então, no total, meu espaço amostral é π vezes 40 ao quadrado. E dá 1.600 π, né? Tudo bem? Então, a probabilidade é espaço amostral 1.600 π. E em cima é onde eu quero acertar, que é justamente os 500, né? 500 π. Corta os dois zeros e o π. Resposta 5/16, gabarito letra D. Aqui é a questão 35, tá? Questãozinha aí, de certa forma até de boa, né? Era só você lembrar do conceito de áreas misturado com probabilidade. Então tinha que ter esse raciocínio aí na questão 35, tá? E pra gente finalizar, a última questão
Questão 36. Vai falar o seguinte, ó. Motor de dois tempos é um tipo de motor de combustão interna de mecanismo simples. Ou seja, ocorre um ciclo de admissão, compreensão, expansão, exaustão de gases a cada volta do eixo. Diferente dos motores de 4 tempos, as etapas de funcionamento dos motores de 2 tempos não ocorrem de forma bem demarcada, havendo admissão e exaustão de gases simultaneamente, por exemplo. Motores de pequeno porte de 2 tempos não utilizam o cárter como depósito de óleo. A lubrificação é obtida adicionando óleo diretamente ao combustível, na proporção que para um volume de óleo a cada 40 de combustível. Então, preciso de um óleo a cada 40. Uma pessoa adquire uma motosserra cujo motor é de 2 tempos, que é exatamente nessa proporção que foi falada aqui, ó. Motores de pequeno porte de 2 tempos. A pessoa adquire uma motosserra cujo motor de 2 tempos é de pequeno porte. Então, ele está se referindo exatamente só a esse parágrafo aqui, ó. Estimando que vai gastar 100 litros de combustível. 100 litros de combustível. Ó, lembra disso aqui, ó. A cada 40 eu preciso só de um volume de óleo. Em determinado serviço. Para isso, o número de recipientes de 500 ml de óleo, ele deve comprar quantos? Bora lá comigo, ó. Se eu preciso de um de óleo, né? Botar aqui, ó. Um de óleo a cada 40 litros de combustível. Vou chamar de litros aqui. Ele não falou especificamente, né, qual era, mas é litro, né? Se é 40 litros, eu preciso de quantos de óleo quando eu tiver 100? É o que a questão está falando, né? Natan, corto 0, meio pelos extremos. Vai ficar 4x igual a 10. Portanto, x é 10 dividido para 4. Ou seja, 2,5. Eu preciso de 2,5 de óleo. Como se fosse 2,5 litros. Só que ele vai dizer que os recipientes de óleo é 500 ml. A gente está trabalhando com litro, né? 500 ml representa 0,5 litros. É como você dividisse por 1000. Você não precisa de 2,5 de litros. Eu preciso de 2,5 litros. E eu estou só com reservatórios de 0,5. Quantos desse de 0,5 para eu atingir o que eu quero, que é o 2,5? Preciso de 5, né, pessoal? Porque 5 vezes 0,5 vai gerar para mim o 2,5. Então, gabarito aí, ó, letra C, na questão 36 aqui, finalizando a prova, né? Então, a prova, pessoal, ela tem todo esse contexto, né, matemático, né, que envolvia proporção. A gente pode analisar da seguinte forma. As 6 questões. Essa última questão, proporção. Questãozinha de função PA, primeira. Questão de porcentagem, matemática básica, né? A segunda aí que a gente resolveu. A terceira foi a questãozinha aí de... Deixa eu só confirmar aqui. De geometria espacial, que precisava também você ter o conhecimento de proporção, né? Dos peixes, da tilápia. Então, 4 questões aí. A quinta questão, análise combinatória, que foi talvez aí a mais difícil, né, das 6 questões. E a última aí, ó, a penúltima, na realidade, a de probabilidade, que envolvia um conceito de área com probabilidade. Uma questãozinha bem tranquila de ser resolvida, tá bom? Então a gente finaliza aqui as nossas 6 questões. Espero que vocês tenham compreendido. Resoluçãozinha aí de matemática da prova da Unicristo. Grande abraço e até a próxima resolução de provas, seja particulares, seja ENEM. O Conceito sempre está aqui para ajudar vocês. Um abraço, valeu!